Oi, galera. Atrasei 2 minutos, não estava encontrando meu fone. Olá. Vou tentar fixar o comentário aqui. Oi. Vamos tentar fixar esse comentário. Fixar o comentário. Me digam se está fixado. Semana passada eu botei um filtro, mas aí fiquei muito Barbie demais. Aí hoje é a Fabiola Salustiano mesmo. Maquiagem só. E vamos lá. Gente, em primeiro lugar, só agradecer. Só agradecimentos. A gente não vai sumir. Então, qual que seria a pessoa marqueteira, se eu conseguisse ser marqueteira? Eu ia falar assim, gente, ia deixar pro finalzinho para falar que eu não vou sumir e que vão ter outras lives, tá? Mas eu não consigo, porque eu não consigo deixar vocês agoniados aí, um monte de gente mandando mensagem. Descobrir esse universo das lives com vocês, né? Vou dar um descanso, né? Porque são muitos estudos, eu tenho pacientes, dou aula em vários cursos, mesmo online, e são muitos estudos para trazer aqui para vocês um limiar em que vocês consigam entender, não sendo psicologias. Às vezes escapa, né? Mas então a gente não vai sumir, a gente vai vir com outras lives. Vamos dar um descansinho, um pouquinho, pra vocês não enjoarem da cara da tia. Mas a gente vai fazer enquete dos assuntos, dos temas, porque são tantos. E vocês mandem também temas que vocês têm interesse, algum tema que tenha sido tocado aqui, algum tema de interesse de vocês que nunca tenha sido tocado e que vocês achem que a gente possa trazer para vocês. O tema de hoje, gente, foi pensado desde o início para essa live. Desde o início. Por quê? Porque não adianta eu tocar no que eu vou tocar hoje, né? Então, assim, quem está aqui a primeira vez, bem-vindo. É um prazer ter você aqui. A gente está com uma galera que está aqui há muito tempo. Quem chegou depois viu as lives antigas. Então, eu indico que você peça pelo direct do Instituto Comportamente o acesso ao grupo do Telegram para poder acessar os outros vídeos. Porque o conteúdo que vai ser dado hoje, se ele não tiver, gente, o início, a largada daquele autoconhecimento do que tanta gente fala, ele vai ser confundido. O que eu vejo muitas vezes são as pessoas confundirem o sentido da vida, né? Confundirem qual é o real legado desse... Ah, que bom, Andréia, todo mundo! O real legado desse sentido de vida. Porque senão a gente confunde. Senão a gente acaba sendo, vocês vão entender por quê, trouxa. E a gente está aqui justamente para não ser trouxa. Justamente no afã de ser trouxa. Gente, hoje, olha isso, eu não botei nem copo. Que propaganda da Coca-Cola. Lavado, tá? Parcial álcool gel, tá bom, gente? Tranquilo, a propaganda. Nós temos muitas perguntas e... e a gente precisa primeiro falar, vamos falar do briefing científico de uma vez. A gente não precisa fechar os comentários, agora eu estou me acostumando, eu gosto muito da interação de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, briefing científico. O que a gente mais vai usar aqui é uma teoria chamada logoterapia. Vocês não precisam, se não são psicólogos, muitos corações, não precisam estudar logoterapia. Estou só falando para o briefing científico que eu tenho muitos amigos psicólogos aqui. A obra é do Viktor Frankl. Mas tem um livro que eu preciso indicar para vocês, que é Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. Vou colocar depois nos stories, né? E agora eu estou pagando promessa, lembra que eu estou pagando promessa. Botei lá os livros que eu citei na live 8 e 9, então vou botar esse também. Gente, esse livro é importante para a vida. Esse livro, ele não é um livro muito grosso, ele não chega a ser um pocket, mas é um livro que não tem muitas páginas, letras grandes, então quem não gosta de ler, faça um esforço para ler esse. Então, Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, né? A capa dele é uma pessoa caminhando, enfim, é um livro que mexe, que revoluciona o nosso pensamento de viver.
Quando vocês acabam, como vocês vão começar. Então a base hoje, né, apesar de a gente estar sempre tocando no assunto de não tem como, porque minha base é cognitivo-comportamental, então estou sempre aqui tocando nesses assuntos, a base hoje da gente falar de sentido de vida é da logoterapia. Esse livro Em Busca do Sentido, ele é um livro amplo, mas você tem as obras do Viktor Frankl, eu vou botar também os livros, que agora estão sendo reimpressas, né? A editora Voz está fazendo um trabalho fantástico com as obras do Viktor Frankl. Não é minha parceira aqui no Rio, minha parceira é a Sinopse, mas a gente tem que dar, né, o mérito. Leia assim, Dani é um divisor de águas. E o que acontece? Não vou dar spoiler, né, do livro, mas assim que vocês começarem o livro, porque foi a sensação que eu tive, eu olhei e falei, gente, joga no Rio isso aqui é uma tristeza. Falei, como é que esse livro está ligado a uma teoria tão fantástica, que é a teoria do sentido de vida, se esse livro é triste? E é aí que a gente se engana. Então eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas é aí que a gente se engana, porque no decorrer do livro é que a gente vê toda a fundamentação que o Viktor Frankl usou para fundamentar a logoterapia. E aí o que é logoterapia? Só para dar um briefingzinho, não precisam estudar isso, mas logos, a palavra grega que vem de sentido. Então a gente vai falar aqui de sentido de vida. O que eu vejo nas outras terapias, e aí, já falei o nome, Joana, depois eu vou colocar nos outros stories, tá? O nome do livro. Falando da minha profissão e podendo falar da minha profissão, quem está aqui, a gente, colega de trabalho, a gente tem a psicologia antiga, né? A não uma moderna, ela falava só de patologia. Então você tem Freud iniciando os trabalhos acerca da psique, tipo dos pensamentos, das construções, da socialização, do que a gente viveu, do que a gente foi exposto. Mas antes era só o quê? Psiquiátrico. Era só pacientes, era só contenção. Você vem com a psicologia de Freud, né? E depois você vem caminhando para o que a gente chama na psicologia, que não importa a gente falar aqui, que são as ondas, no caso das terapias cognitivas e cognitivos comportamentais, as ondas, várias linhas, várias nuances. Mas, infelizmente, a gente ficou muito condicionado a questões de déficit. O que é isso? Depressão. Então eu tenho ausência de prazer, então é um problema. Ansiedade, eu tenho um excesso de estímulo, então é um problema. Então acaba que quando vocês vão para terapia, né? Não só eu, quando nós vamos para terapia, é muito difícil a gente ir para terapia para cuidar de alguma questão que está ótima e eu quero que ela continue sendo ótima. Geralmente a gente vai para quê? A gente vai para ver o que está ruim. A gente vai para arrumar o que está bagunçado. Então acaba que a terapia virou para essa manutenção que é o quê? Promoção de saúde mental, que é fantástico, que é ótimo. Promoção de saúde mental é ótimo. Mas aí vem o calcanhar de Aquiles, que é o quê? A psicologia positiva, né? E vai estar lá no curso, eu vou falar sobre as forças, a gente vai falar aqui também, sobre as forças de caráter da psicologia positiva, que já vem falando de quê? A gente falou muitas vezes aqui também, nessa nuance, sem vocês saberem que ela é psicologia positiva. Focar nas virtudes, focar nas coisas que a gente tem de bom, porque senão o ser humano automaticamente vai para o ruim. É o automático do ser humano. Não é que eu sou ruim e negativa. Eu vou automaticamente para o ruim porque já falei com vocês, a função de sobrevivência, né? Então a gente vai para o negativo, a gente tem que fazer a fórceps, essa outra visão mais positiva. E aí, em cima disso, a psicologia positiva começou a trabalhar essas virtudes, mas aí veio a logoterapia, que já é um estudo, uma teoria antiga, não é novinha não, mas também não é Freud, 1910. Logoterapia, a memória da tia está falhando, acho que é 70 e pouco, 80 e pouco, depois eu coloco lá. E aí o que falta pra gente na clínica, gente? Na vida, o indivíduo chega, ele tem as questões, ele trabalha as questões, daqui a pouco ele começa a ficar bem naquelas questões, mas ele tem uma agonia. Ele tem um negócio que ele não sabe o que é. Ele tem uma insatisfação global que ele não está entendendo. Aí duas uma, ou ele arruma mais problema, ou ele perde, entra em depressão, ansiedade generalizada e fica girando naquele círculo. E quando eu encontrei a logoterapia, então eu já tinha lido há anos atrás, antes de fazer psicologia, coisas a respeito de logoterapia, mas os estudos estavam muito vinculados com a religião.
E veja, realmente tem um vínculo muito grande. Eu faço parte do mestrado, que foi onde eu conheci minha amiga Ziza Fernandes, e lá eu fui apresentada a logoterapia pela Cleia, que é uma pós-doutoranda da Universidade do Minho, fantástica. A gente fez uma pesquisa a respeito de perdão, né? Fantástico. E lá eu comecei a ver que sim, tem muitas pessoas religiosas que fazem o estudo da logoterapia, mas que ela não se resume à religião. Então eu estou trazendo isso para vocês aqui, independente da religião que nós tenhamos. E isso é um ponto também da logoterapia para a gente ampliar, porque é o sentido de vida. Tá? Então é uma coisa maior. O que eu vejo hoje, me corrijam se eu estou errada, na juventude é uma imensa falta de sentido de vida. Imensa, muito grande. E aí eu tenho o quê? Eu tenho as coisas imediatas, eu tenho as respostas imediatas, eu consumo. E não só nos jovens, nos adultos também, mas nos jovens mais. Nos jovens é uma geração de ausência de sentido de vida, que é o quê? Sentidos maiores, que a gente vai explicar daqui a pouco. Então, o que eu faço com o consumo? Se eu compro um telefone agora, né? Daqui a pouco eu preciso de outro. E eu comprei aquilo, eu fiquei muito bem no começo, mas depois passou a sensação boa, passou muito rápido. Eu preciso de outro, eu preciso de mais, e eu preciso disso aqui. Isso aqui que eu gosto, eu preciso fazer muito, porque senão eu não sei quem eu sou. Por isso que esse módulo veio por último. Esse fechamento de sentido de vida veio por último por isso. Para a gente não confundir. Para vocês não confundirem o que eu vou falar com vocês a respeito de sentido de vida com ser trouxa. Com ser trouxa, por favor. Porque o sentido de vida está ligado a uma coisa maior e está ligado a coisas que eu vou fazer para o outro. Mas se a gente não olhar as outras lives, se a gente não for para um processo terapêutico, aliás, fazendo um recorte aqui, né, para não esquecer, senão eu vou esquecer, muitas pessoas, eu fico honrada, me procuram para terapias pessoais. Eu tenho duas questões. Uma das questões, gente, é agenda. Né? Eu não posso reclamar, que ótimo, que a minha agenda tá show. A outra é financeira. Né? Em cima disso, a gente tem um instituto, o Instituto Comportamento, que está sempre com a gente aqui, é um instituto do qual eu sou diretora. Então lá a gente tem atendimentos e que voltaram agora, a gente acionou a equipe voltou com atendimentos online a preços populares de verdade. Então quem tiver, e quem supervisiona todos os casos do instituto sou eu. Então, de uma maneira direta ou indireta, vocês vão estar aos meus cuidados para quem precisar e quiser e tiver condições de iniciar um tratamento terapêutico e que não tenha condição de fazer esse investimento grande, né? Mas que vai ser tratado com muito carinho. Eu acho isso muito importante. Eu recebo muitos feedbacks a respeito disso. E outra, não tem, Fabiola, nem o preço popular. Vocês vão mandar mensagem lá, nem esse valor. Vocês já estão em busca. Então eu entendo a demanda das pessoas. Quem não tem condição nenhuma, eu entendo. Mas aí a gente vai falar sobre isso também. Eu entendo, eu estou aqui fazendo o que eu posso fazer. Vocês estão fazendo o que vocês podem fazer na vida de vocês, mas as responsabilidades são individuais. E aí a gente vai voltar para uma questão. Samara, querida, participou do curso da sexualidade. E a gente vai voltar para essa questão agora desse sentido de vida. Primeiro eu vou falar de um caso que aconteceu hoje comigo, que se não fosse o meu sentido de vida, eu não estaria com vocês aqui. Então hoje de manhã eu tive uma emergência com um paciente grave. Ele está bem de saúde, né? Está bem de saúde. Uma emergência com um paciente e que eu não entendo como às vezes alguns profissionais falam: a gente não pode se envolver com questões de paciência. Imagina, então você tem empatia. Se você tem empatia, o outro sofrendo, ele te aciona. E sim, os meus pacientes, quando estão em sofrimento, eles me acionam. Porque eu sou responsável pelo tratamento deles. Tratamento. A responsabilidade pela saúde mental é deles. Então eu sou responsável no meu limite. Então quando aconteceu isso, eu poderia me desmoronar se eu me sentisse culpada e full responsável por tudo que esse paciente faz. Gente, isso é o que eu mais vejo em supervisão. Isso é o que eu mais vejo em supervisão. Os pacientes, não supervisão só não, na vida. O paciente, o pai, a mãe, todo mundo. Pum! Joga uma demanda para você
e você cata para você. Por que você, coitadinha? Não, desce daí, desce daí. Porque com sua falta de autoconhecimento, você compra. Você compra o peixe cru, fedido. Já cru e fedido, que não tem ganho nenhum. Então, se eu souber, se eu tiver o autoconhecimento, se eu estiver trabalhando o meu autoconhecimento, lembre-se que é um caminho que não para, é um caminho eterno em toda a nossa existência nessa vida, eu vou saber que o que bate de lá me afeta sim. Olha a diferença, me afetou muito. Eu fiquei muito triste e fui ao socorro do que aconteceu hoje, né, com o meu paciente, mas eu não sou culpada pelo que aconteceu. Por quê? Porque eu estou fazendo genuinamente o que é ligado ao meu sentido de vida. É o que a gente vem trazer aqui. É isso. Se não fosse esse bem maior, se não fosse o meu sentido de vida, que é o quê? Partilhar meu conhecimento com vocês aqui e estar junto e promovendo saúde mental com outras pessoas que não são só esse paciente que teve esse ocorrido, hoje eu ia desmoronar. Hoje, não que eu não tenha ficado muito triste, que eu não esteja triste ainda. Veja, lembra que a gente falou? Depressão, felicidade e bem-estar? Então eu posso ter esse momento feliz aqui, estar com meu bem-estar muito bom, mas ter acontecido uma coisa muito ruim, que eu não sou culpada, mas faz parte do meu dia a dia, parte da minha responsabilidade de profissional. Então veja como o limiar, como o sentido de vida é importante. Porque se eu me resumo a eventos, se eu não tenho um sentido maior, quando esse evento falha, eu caio de cara no chão. Cara, pof! Cara no chão. E é isso que a gente vai falar aqui. Eu vou começar com as perguntas para fazer esse link com esse sentido de vida. E esse está muito mesclado com o que a gente foi vendo em autoconhecimento. Vou dando um brief para vocês. Vamos fazer a primeira pergunta. Como ter o sentido de vida quando se tem tantas mágoas no coração? Então, é o que eu acabei de dizer do sentido de vida. Vamos falar, para responder essa pergunta, vamos puxar justamente o que é sentido de vida. Veja, não é meta. Então veja que é diferente, que não é meta. Eu não tenho uma meta a alcançar. Eu não tenho que acabar aquela faculdade. Eu não tenho que perder aquele peso. Eu não tenho que conquistar aquela pessoa. Não, não é meta. É sentido. É caminho. E é sentido, ele fala recorrente, ou às vezes fala sentido de vida, é sentido da vida. É maior do que as coisas que acontecem comigo. É maior. Essa também é a última aula do curso de autoconhecimento. Eu queria dizer para vocês, o curso tem gente que está fazendo profissional e está indicando paciente também. Por quê? Porque a gente vai esmiuçar mais isso, porque é amplo. De novo, profundamente, não é meta. Exatamente, Moniz. Esse é o mais... Beber a coca aqui. Isso é o mais importante. Sabe por quê? Porque se eu não mantém isso. Tem level. Lembra do level que eu falo com vocês? Vou chegar ali, vou pegar o pote de ouro. Tem pote de ouro nenhum. Tem pote de ouro nenhum. A pessoa que vai pegar o pote de ouro é a mesma pessoa. Então, é o sentido, é o caminho que eu tomo. E como é que eu vou saber, Fabiola, do meu sentido de vida? Tem a ver com as suas virtudes, tem a ver com a sua ética, tem a ver com quem você é, tem a ver com as coisas que você acredita. São sentidos maiores. Então, um dos meus sentidos de vida, e aí as pessoas falam, sentido de vida é cuidar dos meus filhos. Eu falo, ei, o sentido de vida é seu, o sentido da sua vida, né? E a logoterapia, ela se baseia exatamente nisso. Exatamente nisso, na busca do sentido. A logoterapia diz que quando a gente consegue almejar e buscar esses sentidos de vida, automaticamente é terapêutico. Esse processo é terapêutico. E eu acredito muito nisso. Porque, gente, quantos tiros, né, vocês deram por aí pela vida e ou saíram pela culatra ou acertaram o alvo errado, porque vocês não se conheciam, porque vocês não sabiam que sentido seguir. Quantos? Quantos? Né? Quantos sentidos? Minha irmã botando aqui o número do instituto. Quantos sentidos, quantos tiros vocês deram na vida? Então, o que acontece? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Isso é literal. E eu vou falar que, assim, tem psicólogos,
Eu estou tendo um depoimento de psicólogos que estão falando assim, caramba, eu trabalho tanto tempo com isso, fiz terapia e não estava me dando conta desse autoconhecimento. Gente, eu fiz esse processo, essa gama de lives por isso. Porque quando as pessoas chegavam aqui, elas chegavam para falar de coisas que a gente vai falar talvez na próxima sequência de lives, por exemplo, que é habilidade social. Então, Fabíola, eu sou fóbica, eu quero aprender a falar em público. Show, eu tenho um protocolo, fantástico. Vamos ver as técnicas? Tum, pum, esbarra. Pum, esbarra. Pei, esbarra. Por que está esbarrando? Porque não tem a ver com o seu sentido de vida, não tem a ver com a sua virtude, você não se conhece. Se você não se conhece, você não vai achar sentido. Então essa é a notícia ruim hoje que eu tinha que dar. Acabou a notícia ruim, vamos seguir. Essa é a notícia ruim. Se você não tem autoconhecimento, não está caminhando para o seu autoconhecimento, realmente vai ficar muito difícil de você achar sentido de vida. A gente vai falar do global de sentido de vida, né? Mas eu tenho que me conhecer para saber o sentido da minha vida. Qual é o sentido maior que eu vou dar a essa existência? E é isso que a logoterapia traz. E a logoterapia, ela fala que nós temos... Vamos voltar para a pergunta. Senão eu vou escapar aqui da pergunta. Então, como se ter o sentido de vida quando se tem mágoas no coração? A resposta é, o sentido da vida é uma coisa maior. As suas mágoas são subjacentes. Então, você tem um sentido de vida maior, algo que te guia. É por isso que a gente vai falar das divisões que o Viktor Frankl falou a respeito do sentido de vida, né? Por quê? Porque, como é que eu vou ver isso? Anterior. Esse processo de autoconhecimento, de autocompaixão. Então, assim, a gente veio fazendo todo o trajeto. A gente veio com autoconhecimento, a gente veio com autoestima, mapeando tudo. Para quê? Para quando a gente chegasse nesse sentido de vida aqui, a gente soubesse que existe, a gente tem que determinar, nós mesmos temos que determinar um sentido da nossa vida. Isso não é responsabilidade de ninguém. Ninguém. Não é responsabilidade de princípios, não é responsabilidade de religião. A gente vai entrar aqui nesse assunto, mas não é responsabilidade. A responsabilidade é minha, porque ele é maior, né? Então, a resposta a essa pergunta é justamente essa, que tantas mágoas, o sentido de vida é maior que isso. E o que o Viktor Frankl dividiu? Ele dividia essa nossa vida, a nossa existência, em 3 momentos, né? Em 3 fatores. O físico, que é isso aqui, o psíquico, que é o nosso pensamento, e o espiritual. Aí vamos explicar o que é espiritualidade, né? Eu preciso explicar o que é espiritualidade. Por quê? Porque as pessoas acham que espiritualidade é só religião. E não é, gente. Então, dentro da espiritualidade, ou seja, dentro desse sentido, o que é espiritualidade para ele? É a capacidade humana de buscar sentido para a existência. Então, espiritualidade é isso. A capacidade humana de buscar sentido para a minha existência. Então, dentro dessa espiritualidade está religião, de quem tem religião, e de quem não tem, não está. Mas não quer dizer que a pessoa não tem espiritualidade. Por quê? Lá dentro está o humor. Lá dentro estão as minhas virtudes, a minha ética, né? Então, a espiritualidade é essa capacidade humana de buscar sentido na nossa existência. Porque, gente, o que existe aqui é aqui. É o que a gente está vivendo hoje. Amanhã não existe. Nossa, Fabiola, você está muito filosófica. Não, é verdade. Amanhã não existe. A vida é agora. Não é à toa que a gente fala isso, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente relaciona a espiritualidade diretamente à religião. E aí invalida outras pessoas que não são religiosas, mas são espirituosas, têm espiritualidade muito bem vivida. A fé é acreditar em algo maior. Então a fé, ela pode ser a fé num projeto, a fé numa pessoa, a fé num sentido maior de ajudar as outras pessoas, e pode ser a fé em Deus, pode ser a fé em Alá, pode ser a fé no Espiritismo. É a espiritualidade, mas a espiritualidade com um recorte de quê? A nossa capacidade de buscar motivos e sentidos para a nossa existência. Então, por exemplo, em cima dessa espiritualidade tem, por exemplo, o humor. Então, o humor é uma das coisas que nos
beneficia, e aí isso a apresentadora que vos fala pode falar. Fé na vida é isso, Marília, é fé, é acreditar, né? É crer num sentido maior. Eu sempre tive humor desde muito nova. E minha mãe tem muito humor. Meu pai tinha um humor mais cítrico, mas minha mãe tem muito humor. Por consequência, minha irmã que está comigo aqui e o meu irmão tem muito humor também. E não é aquele humor bobo que vocês já viram que é para fazer de idiota. Lu, tá sabendo, hein? Nem falei da autotranscendência ainda, você já jogou aí, Lu? Tá vindo. É um humor que me deixa ver as coisas com mais leveza. É um humor que vocês vão ver no livro, nos piores momentos de Viktor Frankl, que ele teve humor. Por quê? A situação que você está passando agora, pega aquele recorte de situação mega difícil. Se você sentar e chorar, vai te ajudar em quê? De verdade, se você sentar e chorar e ganhar alguma coisa, senta e chora agora, desliga a live. Se você sentar e chorar e adiantar, desliga a live, vai chorar, porque aí vale a pena. Né? Não tem aquele negócio que quem não chora não mama, que é a regra do bebê, porque o bebê não consegue falar, o bebê não consegue agir. Então, o humor entra nesse momento. É por isso que eu botei também no curso de autoconhecimento o humor. Porque as pessoas depreciam, às vezes, o humor. As pessoas subestimam o humor. E, às vezes, ele é a ferramenta que a gente usa para dar leveza à vida. Para dar leveza a algumas situações que não tem como passar. Lembra, não tem como pular. Não tem como pular. Então, no fim, já viu aquelas enquetes, jogo de RPG, alguns livros até interativos de adolescente, eu vi uns fantásticos, que você vai... Se você não quiser fazer isso e ir para a caverna, pule para a página 54. Porque a gente não tem isso. Não tem isso, não tem essa oportunidade. Né? Então, a gente tem que usar o humor para fazer intervenções. Então, o humor está lá ligado a essa espiritualidade. Né? Então, está a religião, a fé, para quem não tem religião, a fé, acreditar, o humor e as minhas virtudes. As minhas virtudes é uma coisa ampla, né, gente? A gente vai falar a respeito de virtudes aqui, eu vou falar sobre o eixo. A logoterapia é imensa. Então, como a Lu citou, a autotranscendência é um monte de coisas que a gente não... A nossa live é uma live de conhecimentos básicos, a gente não tem como trabalhar tudo aqui. Mas virtudes, vamos puxar o eixo da ética. Falando um pouco da linha sociológica, não tem como escapar, a gente tem, né, ética e moral. As pessoas confundem as duas coisas. Ética e moral. As pessoas acham ético e moral, acham que é um combo só. E não é. Moral, ela é pessoal. Moral, ela é pessoal e ela é mutável. A minha moral pode mudar. Moral é o quê? Cultura. Então, são os estímulos que eu venho passando pelo longo da vida, o que eu venho presenciando, o que eu gosto, os meus princípios. Ali na moral tem a minha religião, se eu tiver, tem a minha não religião, se eu não tiver, tem a minha fé em algo, tem o meu humor, é a minha moral. Ela foi moldada com as coisas que eu admirei, com os livros que eu li, com as coisas que eu vivenciei na vida, com os meus sofrimentos, com as minhas vitórias. Ali é a minha moral, como eu vou agindo. É nessa moral que a gente vem na terapia e schleppe, catuca, para esse autoconhecimento entrar e para ele mexer nas partes dessa moral que me fazem ser distorcida. Então a moral é mutável, é pessoal e mutável. A ética não. Ou se é ou não se é ético. E aí as pessoas perguntam, mas o que é ética? Eu preciso falar com vocês? Sim, é um bom tema. Manda pro inbox do Instituto, é um bom tema, temperamentos. Vai estar no curso também, eu coloquei o humor lá, que são os temperamentos, porque diferenciam temperamentos de uma pessoa para outra. Então, ética, quando eu falo ética, ou se é ou se não é ético. Ou a gente é ou não é ético. Pessoas antiéticas, dá para ver que elas são antiéticas. Então, o que acontece? Ali estão as minhas virtudes. A minha espiritualidade está ligada diretamente com essas virtudes também. Por quê? Porque se eu fizer alguma coisa, se eu estiver fazendo coisas na vida que não tem nada a ver com as minhas virtudes, e também com a minha moral um pouquinho, mas não tiver nada a ver com as minhas virtudes, com as coisas com as quais eu acredito, essas coisas vão ser burro na água. Essas coisas vão ser projetos...
Essas coisas vão ser projetos que não vão dar em nada, porque não tem a ver comigo, com as minhas virtudes, com as coisas às quais eu acredito. Por isso que, gente, esse projeto, esse processo de autoconhecimento, ele precisa existir. Ele precisa existir. Obrigada, Alda querida. Ele precisa existir por quê? Porque senão eu não vou entender. O que eu estou fazendo está ligado com a minha virtude. Então isso que eu estou fazendo aqui, pelo outro, isso está ligado com o meu sentido de vida? Ou eu estou fazendo só porque eu não consigo me livrar desse outro? Isso que eu estou fazendo aqui está ligado com um bem maior, que é o quê? O meu sentido de vida, por exemplo, é intervir na promoção de saúde mental das pessoas, é ensinar, é passar conhecimento. Toda vez que vocês me falam, Fabiola, você partilha, como você partilha, feedback da aula. A gente terminou uma aula de sexualidade semana passada e as pessoas, nossa, o tanto que você partilha, gente, isso é sentido de vida para mim. Isso é maior. Então as coisas, eu tenho forças. É a frase que estava lá. Né? Se eu sei o sentido da minha vida, o como eu vou chegar, o como eu vou fazer as coisas embaixo, elas são difíceis. Mas eu vou conseguir fazê-las, porque tem uma perspectiva, um sentido maior. É bom ou mal para a natureza? Que pergunta ampla. É uma pergunta muito ampla, Luísa. Sim. É uma pergunta muito ampla. Esse sentido de bom ou mal, eu tenho dúvidas sobre ele também. Porque o bom para mim pode ser o mal para você, né? Muitas vezes. E isso é uma pergunta para os xiitas aqui. Né? Porque, por exemplo, o meu sentido de vida pode não ter a ver com o sentido de vida. Ai, Luiz Antônio, desculpa, Luiz, eu sempre te chamo de Luiz. O meu sentido de vida pode ter a ver com o sentido de vida das pessoas da minha família, com o meu parceiro, pode ter, mas pode não ter. O sentido de vida dele pode ser diferente. Por exemplo, a espiritualidade, a minha espiritualidade pode ser religiosa, cristã. E a espiritualidade do meu parceiro pode ser agnóstica. Você consegue amar de verdade, né? Viver, partilhar a felicidade pelo sentido da vida do outro, se o sentido não é igual ao seu? Ou não? Ou você condena essa pessoa, ou essa pessoa é errada? Veja, um dos princípios fantásticos que o humano também tem é querer partilhar coisas boas. Então, estou partilhando coisas boas para vocês aqui, coisas que eu aprendi. O que vocês vão entender não é culpa minha, mas é muito importante para mim passar esse conhecimento para vocês. Então, se eu estou aqui e amo o que eu faço, vocês precisam concordar com tudo o que eu falo? Não. Mas a admiração de vocês não pode estar ligada com coisas pessoais minhas, como a minha não vai estar ligada com coisas pessoais suas. Essas são as guerras que a gente vê agora, políticas, guerras de radicalismo de um lado do outro, guerras de ódio, aonde, na verdade, lá no fundinho, era um grito de amor e respeito. A gente queria amor e respeito. É como se a pessoa falasse, doída, eu queria só amor e respeito, mas eu vim com ódio. E aí eu só espalho os bolinhos. Eu só espalho os bolinhos. Então, é humano, né? Então eu estou do lado do rio aqui, e esse rio, e eu estou falando para todo mundo, não estou falando só com a espiritualidade ligada à religião, não estou falando só a espiritualidade ligada a virtudes, ao humor, não estou falando só do eixo de linhas da psicologia, por exemplo, pessoas que não concordam com algumas carreiras, né? Estou do lado do rio, e o rio está muito legal. Aqui no Rio tem muitas coisas legais, gente, do lado do rio. E aí, o que eu faço quando eu amo as pessoas? Eu quero chamar as pessoas para esse lado do rio. Gente, lado do rio aqui, vem pra cá, muito bom. Eu consigo amar as pessoas que falam, então, eu prefiro o meu lado do rio. Eu consigo amar essas pessoas? Se eu não consigo, desce daí, você está confundindo amor com posse. É aquela pessoa que vira e fala assim, eu amo peixe. Ama peixe nada. Você come peixe frito no almoço. Você não ama o peixe, não. Uhum. Você gosta de comer o peixe. Você toma posse do peixe e come. Isso não é amor. Amor é autotranscendente. É o que a Lu puxou ali na frente. Autotranscendente porque o amor eu vou amar e eu vou ficar feliz
pelo fato do outro estar feliz. O amor transborda nesse momento. E o outro vai ficar feliz com coisas diferentes do que eu penso. O outro vai ficar feliz com coisas que não me fazem feliz. Você consegue fazer isso? Você consegue chamar alguém para a beira do seu rio, maravilhoso, e quando a pessoa falar que não vai para a beira do seu rio, você consegue não odiar ela e achar que ela está errada? Você passa por isso? Por pessoas que te chamam para a beira do rio e você fala, não, eu estou feliz aqui no meu rio. E a pessoa fala, quem é você? Malvada, porque você não vem? Estou te chamando para o rio bom? Isso não é amor. Chicotada, né, Fá? Isso não é amor, isso é posse, isso é possuir o outro. O amor é mais. O amor é aquela palavra blasé de eu estou feliz porque ele está feliz. É isso. Então a autotranscendência, puxando aqui o que a Lu falou, a autotranscendência é isso, ela está ligada diretamente com o sentido de vida, porque é algo que eu faço para o outro. Por que eu falei, senhoras e senhores, que eu precisava de vocês, tendo visto todas as lives? Porque isso é o que eu faço de bem maior e que vai ser para o outro, é o bem maior que eu faço para o outro, pode ser confundido com trouxice. Com pessoas que passam por coisas que não tem nada a ver com o sentido de vida delas, que são massacradas por relações, que se deixam serem massacradas por relações, porque acham, de novo, tem uma pessoa super especial aqui que partilhou isso que a gente partilhou semana passada, que é o quê? Eu faço tudo por todo mundo, mas ninguém me pediu. Olha, eu puxando, amarrando as pessoas e puxando elas para o rio. Será que o rio é bom para mim, Vinícius? Se é o seu sentido de vida, ele é. Se ele te faz se sentir bem, ele é. Então esse que é o processo de autoconhecimento é esse. Porque se eu estou tendo um autoconhecimento e indo ver, tenso, né, mano? Por isso que tá por último, não foi à toa que ficou por último. Se eu tô fazendo esse processo de autoconhecimento, eu vou jogar tantas coisas no rio, não tem um joga no rio? São tantas coisas que vão ser deixadas na beira do rio, largadas no rio, jogadas no rio. E aí eu consigo ver o meu sentido de vida. Por quê? Porque nós vamos caminhando. Não tem um camarão? O camarão é um bichinho que as patinhas dele são muito fininhas. Então tem até no samba do Zeca Pagodinho, camarão que dorme a onda leva. Então ele não pode dormir. E quando ele relaxa um pouquinho, a onda leva ele para longe do cardume de camarões. Então a gente na vida, a gente é tão projetado para fora que nós somos um bando de camarão. Por quê? Os pais dão um soprinho, camarão. Os amigos dão um soprinho, camarão. Aí vem as parcerias de vida, dão um soprinho também, camarão. Aí tem as pessoas que gostam da gente demais e camarão. E eu não sei qual o meu sentido de vida, para onde realmente eu quero ir. Por quê? Porque eu não tenho autoconhecimento. E aí, se a gente pegar essa autotranscendência, que sou eu o quê? O meu sentido da vida é somar alguma coisa na vida dos outros, é um bem maior, é uma espiritualidade maior. Tá? Se eu não tenho esse autoconhecimento, eu vou ficar replicando modelos pré-concebidos que estão prontinhos aí, dos quais não me encaixo. Eu não me encaixo. Né? Vou citar um exemplo pessoal meu. Né? Acabei psicologia, já via que eu era meio fora do padrão da galera de psicologia. Então o pessoal era mais tranquilo. E eu, gente, eu tenho que ser mais quieta, mais centrado, eu tenho que, né, menos coisa, eu tenho que escrever menos de coisas que não são de psicologia, eu comecei a querer ao camarão. A onda começou a me levar e nós somos humanos. A onda leva, porque o outro é muito importante para mim, somos seres sociais. Eu já falei, essa galera aqui que fala assim, ó, tô nem aí com o que o outro pensa, é mentira, desce daí, liga sim. O que o outro pensa te afeta, se você sabe quem você é, ele não te arrasa. Não acaba com a tua vida como hoje, o que aconteceu com um paciente meu. Se eu não soubesse quem eu sou, da minha capacidade de trabalho, eu não estaria com vocês hoje aqui. Né? Então, desce daí, autoconhecimento. Então, esse bem maior, essa autotranscendência de fazer algo maior, que seja para o outro, essa é a autotranscendência da espiritualidade, linkada com a espiritualidade, que faz com que a sua vida tenha um sentido. Então não é uma meta.
As metas estão embaixo. Alguém perguntou aí, o que é meta? Metas são coisas que estão embaixo, coisas imediatas. A meta, se eu não tiver um sentido maior da minha vida, quando uma meta se quebrar, eu me quebro junto. Eu me esvaio. Porque tudo para mim era aquela meta. Show? Então, aí vem. Não achem que eu estou falando, né? Porque assim, a pessoa me convence, me chama para ir pro Rio, pessoas radicais. Às vezes o egoísta que eu estou citando aqui é você, tá? Às vezes o egoísta que eu estou citando aqui é você. Então é muito fácil, é um exercício fácil de virar o radar e falar, fulano faz isso comigo, fulano me puxa pro rio, fulano me puxa pro leito, fulano faz isso comigo, fulano quer me enquadrar. E não olhar a dianteira que é a traseira aqui, que é o quê? O rapinho que a gente tem. E que o egoísta que eu tô falando aqui pode ser você. Onde entra o trouxa aí? O trouxa, Luiz, entra no seguinte, às vezes eu acho que estou fazendo algo maior pelo outro e eu estou numa situação de abuso. Eu estou numa situação onde não tem reciprocidade nesse projeto maior. Então, que bem maior que bem maior é esse? Aonde eu faço alguma coisa que, na verdade, ao invés de eu receber, porque você projeta amor, seu sentido de vida, como aqui com vocês, o sentido de vida é ampliado do conhecimento, eu recebo o quê? A reciprocidade sobre o estudo, sobre tudo que eu estou partilhando com vocês. E aí, relações abusivas são o quê? A desculpa é maior, eu faço tudo por outros. Mas o resultado do que vem é fel. É veneno doído. Então, esse é o autoconhecimento, tudo que a gente veio cunhando foi para isso, para essa autotranscendência, para esse sentido de vida que, em meio a esse sentido de vida, está ligado coisas que eu faço para o outro e me engrandecem, para que isso não seja confundido com trouxa. Tá, Luiz? Então é isso. Não entendi o ponto do egoísta. O ponto do egoísta é que pode ser você, a pessoa que está lá e está assim, olha, essa pessoa não concorda com essa opinião minha política. Logo, eu deleto ela. Ela não presta. É isso. É isso. Ela tem outro sentido de vida. Ela tem outro sentido de vida. O amor é a gerência. O amor é a gestão. E é muito difícil. Isso mexe com coisas imensas. É muito difícil. É um exercício pesado. Lembra? Não tem nada leve. Quando eu ouço algumas pessoas falando a respeito desses processos terapêuticos, e as pessoas falam, não, e aí a leveza? E aí você vai caminhando para o seu sentido. Eu falo, Nick, nossa senhora, a pessoa vai achar que um dia ela vai acordar e vai achar seu sentido de vida na gaveta. Não é. Não é. Porque nós fomos camarão. A gente foi sendo levado pela onda. Quando a gente começa, amor é gerência, é isso. Quando a gente começa opa, peraí, essa onda aqui eu não vou pegar não, eu tô acordada. Eu vou ver a minha direção. Quando a gente começa a fazer isso, isso é a fórceps, porque a lama é quentinha. Uma amiga minha fez um stick de WhatsApp com a minha foto escrita lama é quentinha. Então não é fácil. Então, então o quê? Então, a partir dessa live agora, eu vou ver meu sentido de vida é tal. Não é assim. Então, leia um livro do Viktor Frankl, quem não tem esse acesso a processos terapêuticos, porque é um caminho, já é uma largada fantástica. Vamos para mais perguntas. Isso, vamos clicar no coração, gente. Vamos para mais perguntas, que eu fiquei aqui 3h30 numa pergunta. Vamos falar sobre o sentido de vida. O que seria a vida? A vida que a gente está falando aqui é essa existência que a gente está passando aqui. Então a espiritualidade, lembra, a espiritualidade é a minha capacidade de buscar sentido na vida, sentido de existência. E lá dentro da espiritualidade tem pessoas que têm a religiosidade, né? Fé, suas virtudes, seus princípios, humor. E aí sim, a religião fala de uma vida, de um sentido pós-vida, né? O sentido da vida que nós estamos falando aqui é o recorte desse tempo de existência que nós estamos aqui na Terra, independe de religião, né? A vida é agora. Eu amo, essa frase
É o cerne. Eu aprendi essa frase quando eu perdi meu pai, porque eu deixava tudo para depois. Tudo para depois. Tudo era depois. E aí, depois. E aí, não sei, depois. E aí, eu tenho que fazer isso. E aí, não sei o quê. E aí, mas tenho isso muito importante para fazer hoje. E aí, um dia, eu recebi um telefonema da minha irmã, que está aqui, e ela me chamou para voltar para casa, porque eu estava na cidade com onde eu namorava uma outra pessoa, que não é meu marido hoje em dia. E estava muito legal. Ela falou assim, você tem que vir para casa hoje. E eu falei, não, tá muito legal aqui. Ela, vem sim. Vem para casa hoje. Eu, não. O papai morreu. 50 anos. A vida é agora. Porque amanhã pode não acontecer. E aí você perde o bonde. Perde o bonde. Manuela, obrigada, querida. É isso. Você perde o bonde do que você ia fazer. Disse, a existência está lotada. Disse, já deu. A sua bagagem está cheia, disse. Mas aí hoje eu vou fazer tudo. Desce daí. Ok, ó a autossabotagem. Autossabotagem. Esses dias eu recebi uma paciente minha, chegou aqui e falou exatamente isso. Então. Aqui não, né? Online. Então, olha, fiz uma lista de coisas hoje que eu vou fazer essa semana. Então eu comecei a dieta, eu comecei a pegar aquele livro lá que você me indicou, não sei quantos meses eu não peguei para ler, eu vou ser assertivo, que é um treino de assertividade completamente com todas as pessoas, não só uma, que o treino de assertividade a gente vai trazer, a gente vai colocar na enquete lá assertividade, o treino de assertividade, ele é gradativo, lembra do início medíocre? Todo o meu processo, vocês sempre vão ouvir o meu processo de mediocridade, que é para enganar a lama. Eu virei e falei assim, o que é isso? Tô parecendo aproveitando a quarentena. Você está aproveitando a quarentena para cair de ponta na lama, né? Porque agora você não vai mais afundar e deixar o olho para fora. Você vai de ponta, cabeça, vai ficar só o pé para fora. Porque você não vai executar essas tarefas. Não vai. E se você executar todas as tarefas, isso é muito importante. Se você executar todas as tarefas perfeitas, elas podem não ter a ver com as suas virtudes, com as coisas que são importantes para a sua vida. Eu vejo muito isso, enganar a lama. É isso, a gente tem que enganar a lama. Eu vejo muito isso em processos de, por exemplo, embelezamento, emagrecimento. Aquela pessoa que camarão, é o camarão. A onda levando o camarão. Quero emagrecer. Quero ficar magro, quero usar aquela roupa. Por que você quer? É por quê? Por quê e pra quê? Pra quê e pra quem? Se é pra você, porque eu quero, porque me faz bem, resposta certa. Você vai sustentar. Esse emagrecimento vai ter difícil, mas você vai sustentar e vai segurar ele lá. Você vai ter um sentido para esse emagrecimento. Né? Vai fazer bem para você. Agora, se é só para quem? Se é só pro outro lado de fora, se é só uma desculpa, né? Se isso é só uma desculpa para sua autoestima, para você não fazer coisas, essa gordura é uma desculpa, você não vai sustentar. Você não vai sustentar. Por quê? Porque não tem a ver com as suas virtudes. Tem a ver com a lama também. Metas dos outros. Então, de novo, a gente tem que se perdoar. Por quê? Porque as nossas metas são muitas vezes dos outros porque a gente foi levadinho. Camarãozinho. Né? Minha professora falava isso na faculdade. Para quê e para quem? Para nada e para ninguém. Sim, exatamente. A gente sempre responder essas perguntas, né? Então, tá respondido, vamos para outra. E essas certezas, o importante lembrar é que essas certezas que a gente tem muitas vezes, a gente acha, gente, nós somos mais errados do que a nossa certeza acredita. Porque a certeza é limitante. Eu sempre falo isso aqui, nunca vou deixar de falar. Certezas são limitantes. Nós somos mais errados do que a nossa certeza acredita. Porque a certeza na largada é limitante. Na largada. É a certeza que não me deixa prosseguir no autoconhecimento. É a certeza que me dá aquela diretriz certa de que eu sei exatamente o que eu preciso para mim. Eu não me conheço. Como é que eu sei o que eu preciso para mim? Então, é um processo. O sentido de vida tem a ver com o plano de Deus para nós? De novo, tem a ver com o plano de Deus se você é uma pessoa cristã. Então tem a ver com o seu sentido de vida. Né? Tem a ver, para nós, olha a beira do rio. Para nós é a beira do rio. Então pode ser sim a sua comunidade de pessoas que vocês conhecem que são cristãs. Mas tem pessoas fantásticas também que não são cristãs. Se você fechar essa certeza de alguma maneira, você perde uma
gama de pessoas que poderiam fazer parte do seu sentido de existir, podiam estar com vocês ao longo da sua vida, participando dos seus sentidos de existência. Então, gente, é aquela pergunta: você consegue amar quem não tem o mesmo sentido de vida que você? É muito difícil. É muito difícil, porque às vezes o sentido de vida está ligado justamente a essa pergunta. Então, sim, se você é uma pessoa religiosa, né, se Deus é seu cerne, sim, tem a ver com o plano de Deus para você, não para todos. O todos é que é um problema. O todos, o uno, o hegemônico, o pensamento único é que é o grande problema. O resto é amor. O resto é autotranscendência. Né? A certeza limitante, sim, isso não é psicologia, isso é Nelson Rodrigues. Toda a unanimidade é burra. E eu preciso desse cerne, porque é isso que me faz ter pensamento crítico em cima de tudo. E é isso que não exige de mim que eu seja perfeito em nada que eu faça. Porque não sabemos tudo de nada. Nada. O assunto que você mais dominar, você não sabe tudo sobre ele, não sabemos tudo de nada. Nada. Só isso já é acalentador. Só isso já nos perdoa quando aquele sentido de vida que nós temos, que pode ser religiosidade, que pode ser a ética, dá aquela falhadinha, a gente se perdoa. A gente se perdoa. Porque estamos aqui tentando, né? Estamos aqui, somos aprendizes. Somos eternos aprendizes. Vamos mais um. E quando perdemos o sentido de vida, como resgatá-lo? É isso que a gente está fazendo aqui. Tem pessoas que perderam seu sentido de vida e nem sabiam qual era. Tem pessoas que tinham e perderam. E tem pessoas que têm que buscar o seu sentido de vida. Né? Então, assim, foi em cima disso que a gente desenhou o nosso curso de autoconhecimento. Nosso projeto de autoconhecimento. Foi difícil, não foi fácil. Está tudo isso lá dentro. Por quê? Porque eu tenho a teoria toda. Então, a gente começou a encaixar a teoria. Eu para a equipe, eu falei, gente, pelos feedbacks que a gente está recebendo, essas pessoas estão vivenciando coisas, né? E só a teoria não vai dar. Sem a teoria também não pode, porque tudo tem embasamento científico. Nada do que eu falo com vocês aqui é curiosidade. Quando é coisa da vida clínica, da minha profissão, eu falo, e no meu consultório, porque não tem embasamento científico. O resto é pesquisa, o resto não é da minha cabeça. Né? Então, tudo tem um conhecimento científico. E em cima disso, tem que ser vivencial. Vocês têm que experienciar isso. A gente tem que experimentar. Então, isso que eu estou confuso quanto ao meu sentido de vida. Aqui está uma bagunça. Meu querido, se você está confuso, já é fantástico. Não queira estar certo. Não queira estar fechado. Então, quando eu digo um dos meus sentidos de vida, é porque podem ter vários. Eu me modifico ao longo da minha vida. O medíocre passou a fazer parte da minha vida. É isso. É isso. Então, eu me modifico se eu estou aberto a novos pensamentos, se eu estou aberto a novas nuances, eu estou me preparando para os meus sentidos de vida. E não foi à toa que eu vim e trouxe esses temas de live para cá, porque eu via o desespero das pessoas de não se conhecerem. Eu vejo ainda, porque eu passei por isso. Com todos os ensinamentos, com todos os livros, eu não sabia quem era a Fabiola que estava comigo. E eu tinha tanta sabedoria, modéstia à parte, de tantos assuntos, e eu não sabia de mim. Eu sabia uma coisa aqui, eu sabia outra ali, de um processo que eu tinha passado ali, o outro aqui. Quando a gente entra, minha irmã, quando a gente entra de cara nesse autoconhecimento, não querer estar certo, Lilian, é isso. Quando a gente entra de cara nesse autoconhecimento, a gente consegue, enfim, visualizar o sentido. Sem sentido de vida, a minha vida não tem sentido. E aí as pessoas deprimem, ficam ansiosas, ficam tristes. Às vezes você já tem sentido de vida, você só não alojou isso. E aí por que é ruim? Né? Por quê? Porque você tem um potencial de viver esse sentido de vida que às vezes não vai ser explorado. Né? Andréa, querida, eu vou voltar. Né?
Vou voltar porque a gente veio aqui com autoconhecimento, que é a largada que eu acho que faz falta em todos os processos. Os futuros, mas eu estou querendo vir com técnicas. Vamos fazer as enquetes, né? Não fazer as enquetes para a gente ver do que a gente vai falar. Mas a motivação maior disso é que às vezes eu olho, não sei se acontece com vocês, se já estiverem em processo terapêutico, em processo de autoconhecimento, às vezes é terapêutico que vocês não estão em terapia, né? Veja bem. Às vezes eu olho para uma pessoa e falo, caramba, ela botando culpa em todo mundo. Alguém me limitou, alguém fez isso comigo, eu falo, caramba, ela vai passar por essa existência toda aqui, sem saber o sentido pelo qual ela está existindo. Ela vai passar por essa existência botando culpa no outro e rodando atrás do rabo enlouquecidamente. E nada vai somar, por quê? Né? Então, assim, o recado que eu tenho para vocês aqui é esse. Promovam o autoconhecimento, procurem seus processos terapêuticos. Nunca, esses insights, isso são insights, nunca vai substituir um processo terapêutico. Como psicólogo eu posso dizer isso, como psicólogo, como paciente eu posso dizer isso a vocês. Quem tiver interesse, procura lá o atendimento social online. A equipe do Instituto Comportamento foi escolhida a dedo, eles passaram por um processo de prova, de respostas, de estudos. Por quê? Porque por mais que eu tenha todas as boas intenções, sem a ciência ali comigo, eu posso errar com outro indivíduo. Então, quem tiver oportunidade também, vai lá fazer o curso de autoconhecimento. Ele começa dia 14 de julho. Foi desenhado com amor, é vivencial e ao vivo. Vai ser invasivo. Por que vai ser invasivo? Como é invasivo aqui. As pessoas, invasivo, vou ter que me expor publicamente. Ninguém vai ter que se expor publicamente. Né? Tem gente fazendo com o paciente junto. Ninguém tem que se expor publicamente. Mas é invasivo por quê? Porque ele catuca a lama. Ele catuca a lama porque esse é o nosso processo de zona de conforto. A lama é quentinha por isso, porque ela é confortável, mas é a lama. Então, todos que estão aqui, todos vocês já estão em processo de busca. Todos. Né? Todos estão em processo de busca. A gente vai ter processos diferentes, mas todos invasivos. Por quê? Porque nós não fomos projetados para isso. A gente não foi cunhado. Lembra do camarão? A gente não foi cunhado a observar. Né? Queridos, Viviane, todo mundo, Lua, o Instagram está falando que eu tenho 2 minutos para me despedir. Então, assim, esse foi o processo maravilhoso. Vocês mandam tantos feedbacks para mim, eu queria dar um feedback para vocês, meu e da equipe. Eu enriqueci tanto aqui. Eu ampliei tanto os meus horizontes, o meu sentido de vida, que era limitado. Eu estava falando com uma pessoa que está até aqui, que é uma amiga querida, Daniela Carim. Como é que a gente se fecha, às vezes, em umas ostrinhas e que não tem porquê, porque a gente pode partilhar isso aqui que a gente está fazendo. E como você pode fazer isso na sua vida também? Às vezes, isso é só um sentido de vida seu. Mas aí, isso é um processo que eu posso dar o pontapé, mas a responsabilidade dele é só sua. Tá bom? Beijo grande. Vou dar uma descansadinha, a gente volta, quando a gente voltar, segunda-feira, 7 horas também, mas vou dar descansada de 1 ou 2 semanas, a gente vai botar enquetes, mandem temas do que vocês querem que a gente converse, do que a gente fale. A gente pode voltar num futuro falando de várias coisas e queridos, aprendendo muito com vocês também, né? Lembrem-se sempre, uma vida sem sentido é uma vida onde se perde o sentido e todos nós podemos ter sentido de vida, tá bom? Beijo grande. Foi uma honra estar aqui essas 10 lives com vocês. Tchau, tchau.